Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral julga nesta quinta-feira a ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. O repórter Bruno Pinheiro volta aqui à programação da Jovem Pan. O que é possível esperar desse julgamento, Bruno? Olha, a expectativa é chegar de fato a essa inelegibilidade. A você um ótimo dia, excelente semana, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. É importante entender que este julgamento vai julgar uma ação ali após a reunião de Jair Bolsonaro com os embaixadores lá na residência oficial no Alvorada. Essa reunião que aconteceu em julho, na verdade, lá em 2022, informações sobre as urnas, sobre o sistema eleitoral. Recentemente houve um outro entendimento de incluir a minuta do golpe, como ficou chamada, essa informação, esse roteiro que planejava ali uma ação em relação ao resultado das eleições, incluir também no mesmo julgamento. Então, diante disso, não ficará restrito somente aquela reunião lá na residência do Alvorada, na residência oficial. Vai entrar este documento. Alguns aliados acreditam que não somente este documento e de forma informal, outras ações, várias declarações de Bolsonaro em relação aos ministros da Suprema Corte Eleitoral e também sobre as urnas, ou seja, essas outras ações serão incluídas ali para de fato analisar e chegar a esse resultado final. Na condução estará o relator, ou melhor, o ministro Alexandre de Moraes, que vai estar no resultado final desse julgamento. A gente relembra aqui, inclusive, com os novos ministros que foram substituídos e chegaram recentemente lá no TSE e estarão neste julgamento no dia 22 e, se for necessário, se estender nos dias 27 e 29. Sobre a inelegibilidade, alguns ministros acham que não seria interessante chegar a esse resultado, já que ajudaria um outro aliado de Bolsonaro, inclusive o governador de São Paulo. Alguns avaliam que não seria importante dar essa expectativa, essa chance neste momento. Mas o resultado que vai se caminhando é que vai haver, de fato, essa condenação de Bolsonaro, chegando à inelegibilidade. E aí os seus aliados acreditam que com essa condenação, esse entendimento da Justiça Eleitoral vai ajudar nas eleições em 2024 e também se tornar um líder que vai indicar o seu substituto, o seu herdeiro dos votos lá em 2026. Jair Bolsonaro chegou já a falar em alguns vídeos que ele acredita na justiça e que vai aguardar então este julgamento. Só para finalizar, não existe uma expectativa, se caso o resultado de fato for a condenação, de recorrer com algo muito radical, um recurso muito radical. Só que de fato será usado com seus aliados e com seus apoiadores nas redes sociais, que Jair Bolsonaro não tinha, por qual motivo, ser condenado nesta ação. O resultado, na verdade, a gente vai acompanhar então no dia 22, a hora que iniciar esse julgamento, a gente vai acompanhar aqui ao vivo na Jovem Pan essa ação, que é uma ação muito importante neste momento com o ex-presidente da República, viu, Tiago? Tudo isso vai ser muito discutido nesta semana. Bruno Pinheiro de Brasília, até mais tarde. Girando os nossos comentaristas, Amanda Klein, essa possibilidade de se ampliar a discussão, não só limitar a reunião com os embaixadores, os representantes dos países, isso deve realmente acontecer? O TSE vai levar em conta isso? Olha, Amanda, por favor. Desculpa. Agora sim. A reunião com embaixadores é o que marca o recorte no tempo, mas ele é uma consequência do que Jair Bolsonaro divulgou e defendeu durante 4 anos de governo, que foram os ataques às urnas eletrônicas e ao resultado eleitoral, sempre descredibilizando o resultado eleitoral e apresentando provas infundadas, mentirosas mesmo, invenções para jogar dúvida, lançar dúvida sobre a credibilidade das urnas eletrônicas. E o ápice, o cume disso foi aquele dia na reunião com os embaixadores em que ele expôs o Brasil ao resto do mundo, como se o resto do mundo, a comunidade internacional, não pudesse confiar no resultado legítimo do processo democrático brasileiro.
A inelegibilidade é dada como certa, ele será punido pelo conjunto da obra. A dúvida é saber o placar, se será um 7-0, que seria uma goleada péssima para Jair Bolsonaro, se será um 6-1, com voto contrário do Nunes Marques, que é integrante do TSE e foi nomeado para o STF por Bolsonaro, ou eventualmente o Nunes Marques poderia até pedir vistas e comprar mais ou menos 90 dias para Jair Bolsonaro. O TSE decidiu no começo desse ano que o pedido de vista agora tem um prazo de validade, são 30 dias prorrogáveis por mais 30, tem o recesso do Judiciário no meio disso de julho, então seriam 90 dias que o Bolsonaro ganharia tempo. O mais importante é saber o efeito político disso. Nós já demos aqui no Jornal da Manhã, o Valdemar Costa Neto falando sobre o ativo político eleitoral importante que é Bolsonaro. Mesmo que ele esteja fora do jogo, ele será o principal cabo eleitoral da direita. A direita pode ganhar até mais força com essa inelegibilidade. E o discurso será o discurso de perseguição política, muito parecido com o que o Trump faz nos Estados Unidos. Kobayashi. Em Estado democrático, o direito não exige punição pelo conjunto da obra. Existem fatos que podem ser tipificados como ilícitos, ilícitos eleitorais, ilícitos penais, ilícitos administrativos, entre outros. Neste caso, a reunião feita com os diplomatas, com as pessoas representantes de outros estados, ela servia a presidente Bolsonaro questionar a validade, a legitimidade, a lisura das urnas eletrônicas. E quando a gente fala de abuso de poder político, a legislação eleitoral pretende punir o abuso de poder político para benefício próprio. E quando o presidente criticava as urnas eletrônicas, ele criticava o sistema eleitoral como um todo, independente de quem vencesse as eleições. Essa era a crítica. Então há ali uma falta de elementar do ilícito eleitoral mesmo, que, na minha visão, deveria caminhar para um arquivamento, uma não procedência desta ação eleitoral, dessa impugnação que vai ser julgada no dia 22. É claro que, diante das últimas decisões do TSE, a gente vê que há uma caneta bem rígida da Justiça Eleitoral que pode ser que condene o ex-presidente Bolsonaro à sua inelegibilidade. Vamos acompanhar o resultado.